O tópico dessa aula de hoje vai ser a extensão do princípio de Hamilton ao caso não holônomo. Como nós vamos ver, para uma certa classe de vínculos não holônomos é possível estender o princípio de Hamilton e se obter um conjunto de equações numa forma lagrangiana que descreve o movimento de sistemas sujeitos a uma certa classe de vínculos não holônomos que nós vamos especificar a seguir. Antes disso, eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação. Então, relembrando o princípio de Hamilton. Dado um sistema holônomo com lagrangiana, para cada movimento possível no espaço de configuração, então digamos que isso aqui represente simbolicamente o espaço de configuração. Um espaço aritmético, cujos eixos seriam ao longo das várias coordenadas generalizadas. Então, seria um espaço de dimensão n, onde n é o número de graus de liberdade do sistema. Então, um movimento possível do sistema físico, do sistema mecânico, de um ponto inicial no espaço de configuração, no instante t1. Lembre-se de que um ponto no espaço de configuração é determinado dando os valores de todas as coordenadas generalizadas naquele instante. Um outro ponto, idem, dando um outro conjunto de valores para as coordenadas generalizadas no instante t2. Há uma infinidade de curvas no espaço de configuração que conectam essas duas configurações nesses instantes t1 e t2. O princípio de Hamilton diz que de todos os caminhos possíveis no espaço de configuração que conectam esses dois pontos fixos, inicial e final, o caminho físico, o movimento de fato descrito pelo sistema mecânico, vamos chamar Q de t, a curva. Lembre-se de que esse Q de t aqui representa coletivamente isso aqui, né? Então, se esta aqui é a trajetória física, esta trajetória física se caracteriza pela propriedade de tornar a ação, que é definida por essa integral, mínima. De todas as trajetórias possíveis, a trajetória física é aquela que minimiza a ação. A rigor, não se pode garantir sempre que a trajetória física minimiza a ação, porque as equações de Lagrange, elas garantem que a variação da ação em primeira ordem, quando variamos a trajetória do sistema, da trajetória física para uma outra trajetória vizinha, quando fazemos uma variação na trajetória, isso aqui seria a trajetória variada, Q barra de t, onde Q barra de t é a trajetória física mais uma variação arbitrária. Então, em primeira ordem, a ação varia dessa maneira, integral. Depois de fazer uma integração por parte, né, no termo que vai aparecer em ΔQ ponto, nós fazemos uma integração por parte, como já vimos, e a variação da ação é dada por isso aqui. Então, matematicamente, o princípio de Hamilton afirma que se fazemos uma variação em torno da trajetória física, da trajetória verdadeira, seguida pelo sistema, essa variação é zero, a variação da ação é zero, com variações arbitrárias das coordenadas, com a condição de que a variação seja zero nos extremos. No caso de um sistema holônomo, essas coordenadas são todas independentes entre si, portanto, essas variações são independentes entre si, então a condição ΔS igual a zero é equivalente às equações de Lagrange. Essa condição aqui, ó, na verdade é uma condição apenas de que a ação seja estacionária. Isso aqui é análogo à condição de que a primeira derivada de uma função seja zero num ponto extremo. Mas primeira derivada a zero não garante nada se é máximo, se é mínimo, ou se não é uma coisa nem outra. Garante apenas que a função é estacionária na vizinhança daquele ponto. Então, da mesma forma, essa condição ΔS igual a zero, que envolve essa variação de primeira ordem da ação, só garante que a ação é estacionária para
variações em torno da trajetória física. É possível provar que se o intervalo de tempo é suficientemente curto, então esse extremo é de fato um mínimo, mas não é necessariamente verdadeiro, em geral, que a ação é sempre mínima. Tipicamente, a ação é mínima para a trajetória física, a trajetória que obedece às equações de Lagrange. Mas, em alguns casos, pode não ser mínima, essa condição só garante que a ação é estacionária. Um sinônimo para o princípio de Hamilton é princípio da mínima ação. Alguns autores preferem princípio da ação estacionária, já que não se pode garantir sempre que a ação é mínima para a trajetória física. Mas eu vou preferir adotar o nome tradicional e continuar chamando o princípio de Hamilton também de princípio da mínima ação.